Olá, Vitoriosa, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a um novo estudo do nosso livro. Esse livro aqui, ó, Mulheres Ocupadas. E esse livro, ele é para todas nós que acordamos já acelerada, com muitas demandas para administrar. E muitas das vezes a gente já acorda olhando para as demandas e acreditando que a gente não vai dar conta. A gente já acorda precisando que o dia tenha 48 horas para poder conseguir realizar tudo. Mas eu creio que através desse estudo nós vamos conseguir priorizar o que é importante, dar real importância àquilo que realmente requer os nossos esforços. Nós vamos saber administrar e gerenciar o nosso tempo. Esse livro, a primeira parte que nós vamos estar estudando hoje, fala no coração de tudo, gerenciando a sua vida espiritual. Hoje nós vamos aprender a gerenciar nossa vida espiritual, como priorizar, o que fazer, como fazer. Eu queria que você estivesse pegando aí o seu livro, se você tiver, pegue a sua Bíblia, pegue um caderninho e uma caneta para você estar anotando tudo que a gente vai estar conversando no decorrer dessa aula. O primeiro capítulo fala Você e a Palavra de Deus. E a autora desse livro, que é Elizabeth George, ela faz uma comparação em cima de Isaías 40:31, onde Deus nos compara com a águia. Aqueles que buscam a Deus têm as suas forças renovadas e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, quando a gente tem um propósito em Deus, as nossas demandas estão de acordo com a vontade de Deus. A gente pode correr, a gente pode caminhar, a gente pode levar toda a nossa demanda daquele dia e a gente não vai estar cansada. Você pode pensar, é impossível. Impossível, eu tenho tantas coisas para fazer na minha vida, eu chego no final do dia, estou cansada, estou derrotada, não tenho mais energia. Mas eu vim aqui para te dizer que quando você busca em Deus viver os seus propósitos, Ele fala que Ele renova as nossas forças. E a gente vai correr, a gente vai caminhar, a gente vai cumprir os nossos propósitos. E nós não vamos nos cansar. E aí a comparação que ela faz com uma águia, ela dá várias características da águia no livro e eu quero falar sobre duas características da águia. A águia ela consegue voar 241 km por hora, ou seja, ela tem uma agilidade muito grande. E a águia também ela consegue transportar objetos equivalentes ao peso dela. E aí Deus falou no meu coração, a gente, quando busca em Deus o direcionamento para viver o nosso dia, independente do que a gente tenha que fazer, independente do peso que venha a ser as nossas demandas, o nosso Deus, Ele nos dá a força, a aptidão, a agilidade de conseguir resolver esses problemas. A Bíblia fala que o fardo e o jugo é leve e suave. Se você está tendo um fardo muito pesado, se está sendo muito dificultoso o que você está vivenciando, é porque você não está buscando em Deus o gerenciamento da sua vida e das suas demandas. E a águia, ela tem essa agilidade. Creia que quando você começar a buscar em Deus, Deus vai te dar agilidade de como você administrar o seu lar, como você administrar o seu trabalho, a sua vida espiritual, né? Aqueles que buscam o Senhor ele vem dando essas características que ele destaca da águia. E ela vai nos ensinando o primeiro, 3 pequenos passos, que eu quero que você anote esses 3 pequenos passos para você estar gerenciando a sua vida espiritual. Ela fala primeiro sobre o tempo. Devemos saber usar bem o nosso tempo, porque o nosso tempo é muito precioso. A primeira coisa que você tem que ver é o seu tempo. O que você tem feito com o seu tempo? No que você tem aplicado esse tempo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o tempo. Eu tenho que administrar o meu tempo e eu tenho que focar o meu tempo nas coisas da minha vida espiritual. A primícia do tempo. Então, o primeiro é o tempo, o segundo é a primícia deste tempo. Dedique os primeiros minutos do seu dia à leitura da Bíblia. E aí eu fiz uma conta aqui. Um dia tem 24 horas. E esse dia ele é dividido em 3 tempos de 8 horas. 8 horas equivale ao seu tempo de trabalho,
A segunda 8 horas equivale ao seu tempo de descanso. E o terceiro parte de 8 horas é aquilo que você tem para você. Descansar, ir à academia, mexer na internet, mexer no telefone. Então vamos pegar dessa parte que equivale ao seu descanso, ao seu lazer, ao seu prazer. Essas 8 horas, ela tem 480 minutos. Ou seja, você tem 480 minutos do dia para você fazer o que você quiser. Desses 480 minutos, tira 10%, que dá equivalente a 48 minutos. 48 minutos não é muita coisa. Pegue esses 48 minutos e dedique a Deus, dedique a meditar, dedique a buscar a palavra de Deus. A lei da semeadura, ela não é somente em relação à oferta, ela também reflete na sua vida espiritual. Quando você dá a primícia do seu tempo para Deus, Deus ele faz abundar, transbordar tempo para você. Creia que quando você começar a pegar o primeiro tempo do seu dia e dedicar a Deus, Deus ele vai te dar agilidade, sabedoria, direcionamento de como você conseguir administrar todo o seu dia. E no final ainda vai sobrar tempo e você vai dizer, caramba, eu consegui fazer tudo e ainda sobrou um tempo para eu descansar. A diferença está na primícia, quando a gente dedica o primeiro tempo para Deus. E o terceiro tópico que ela fala é sobre a madrugada. Use da sua madrugada, use do início do dia para buscar a Deus. E ela foi falando de algumas pessoas na Bíblia que você conhece, que tem histórias de vitórias, que dedicaram a primícia, a madrugada a buscar a face de Deus. Em Salmo 63, verso 1, você vai ver que Davi fala que de madrugada ele ia buscar a face de Deus. Gênesis 19, 27, Abraão se levantou de madrugada e foi ao encontro de Deus. Salmo 5, verso 3, diz que Davi, pela manhã, ele fala com Deus. E Marcos 1, 35, Jesus de madrugada se levanta para orar. Ou seja, pessoas que poderiam dar todas as desculpas, poderiam usar em outros momentos, eles escolheram buscar a face de Deus de madrugada, no início da manhã, ao acordar. Nós devemos ter disciplina com o nosso tempo. Nós temos que saber administrar e gerenciar o nosso tempo. É importante que o nosso primeiro contato do dia seja com a palavra de Deus. Antes que as demandas do seu dia venham te apresentar, né? O café da manhã que você tem que fazer, cuidar das crianças, botar as crianças para a escola, ir para o seu trabalho. Antes que todas as demandas se apresentem a você, primeiro você venha ter o primeiro contato com Deus. Busca a face de Deus antes de você fazer qualquer coisa dentro do seu lar. O outro tópico que ela fala é o poder da palavra de Deus. Você gostaria de conhecer o que Deus pensa? O que está na mente de Deus? O que se passa no coração de Deus? Talvez você deve se perguntar, o que Deus está pensando? O que Deus sente? E não tem segredo. O segredo é você ler a palavra. Leia a palavra, que tudo que está no coração de Deus, que tudo que está na mente de Deus, a teu respeito vai se revelar a você através da leitura da palavra. Tudo o que Ele quer que você saiba está escrito nela. A palavra te ensina, a palavra te reprova, a palavra te corrige, ela te conserta, ela te equipa, ela te guia e ela traz alegria. O que você precisa na sua vida você encontra na palavra. Salmo 119, 105 diz, a palavra é lâmpada e luz para o meu caminho. Jeremias 15, 16 vai dizer, achando a tua palavra, eu comi e foi para mim gozo e alegria. Ou seja, Jeremias está falando que a palavra é alimento para a alma dele, e quando ele se alimenta da palavra de Deus, traz alegria, ou seja, aquilo que você precisa. Se você está triste, leia a palavra. Se você está com dúvida, leia a palavra. Se você tem que tomar uma decisão, leia a palavra, porque a palavra é lâmpada e luz que clareia todas as suas decisões que você precisa tomar. E a palavra de Deus, foi até o que eu escrevi aqui, ela é como uma bússola. Imagina uma pessoa que está dirigindo um carro, que está num navio, que está em algum lugar e perde a bússola. Como que ele vai se orientar para poder chegar até o destino? Ele pode, dentro de um carro, se ele não tiver algo que oriente ele
um mapa, ele pode entrar num caminho errado, ele pode entrar numa rua sem saída, ele pode entrar em ruas cheias de buracos que vai trazer problemas para o carro. Assim é a palavra de Deus. Quando você tira a palavra de Deus nas decisões da sua vida, você corre risco de pegar alguns percalços dentro no decorrer desse caminho. A palavra de Deus, ela te guarda, a palavra de Deus, ela te livra do mal, a palavra de Deus, ela evita com que você caia em ciladas. Então, quando você tem que tomar qualquer decisão da sua vida, vá para a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. E a gente vai para o capítulo 2, desenvolvendo a paixão pela palavra de Deus. A disciplina é necessária em tudo em nossa vida, na escola, em casa, em nosso trabalho e também com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que ser tratada assim como você trata todas as outras coisas que são importantes na sua vida. Precisa de disciplina. Você precisa criar um método para você poder estar estudando, para você estar buscando. E a gente vai estar estudando sobre a forma da gente estar estudando e se apaixonando pela palavra de Deus. E aí os tópicos que a Elizabeth vai falando. Recuse-se a perder um dia. Não aceite ficar um dia sem ler a palavra. Você tem que acordar já determinada. Eu preciso me alimentar. Não aceite você ficar um dia sem ler a palavra de Deus. Por acaso você fica algum dia sem tomar banho? Sem escovar o dente? Sem comer? Por quê? Porque você já criou dentro de você que é necessário você acordar, escovar os dentes, tomar um banho. E por que você não tem esse mesmo compromisso com a palavra de Deus? Porque até hoje você acha que não foi tão importante para a tua vida, mas a partir de hoje você vai sair mudada através desse estudo. Você vai entender que assim como é importante você escovar os seus dentes, você tomar um banho, você tomar um bom café da manhã, você também vai determinar que é importante você fazer a leitura da palavra de Deus. Ore quando você for até a palavra de Deus. Salmo 118, 19 diz: peça a Deus que abra os teus olhos e o entendimento para as escrituras. Quando você for ler a palavra, muitas pessoas falam: eu tenho dificuldade, não consigo entender, é muito confuso, eu não consigo prestar muita atenção. Antes de você pegar a palavra e começar a ler, ore. Ore esse verso, anota aí, ó, Salmo 118, verso 19. Peça a Deus que abra os teus olhos e o entendimento para as escrituras. Fala: Senhor, me dá sabedoria, abre a minha mente, traz entendimento, eu preciso entender o que tua palavra diz. Não existe diferença entre você e os grandes teólogos, estudiosos da palavra de Deus. A diferença está na dedicação, na busca, no querer. Se você quiser, Deus ele transborda na tua vida. E faça essa oração: Senhor, revela a mim a tua palavra, o que eu preciso aprender no dia de hoje, o que eu preciso entender através da tua palavra. O outro tópico: aprecie a palavra de Deus de várias formas. Leia a Bíblia, ouça louvores, veja mensagens de pastores que edificam a tua vida. E eu vou colocar aqui um parêntese: cuidado com o que você tem assistido, cuidado com o que você tem ouvido. Busque saber quem é a pessoa que você está ouvindo essas mensagens na internet. Às vezes a aparência é até legal, tem uma boa palavra, mas qual é a história dessa pessoa? Ela tem pastor? Quem foi que orientou? Porque hoje a moda é um monte de influenciadores digitais que não têm liderança acima da vida dele, pessoas rebeldes e que estão aí na internet falando um monte de coisa que às vezes até parece legal, mas o fim, né, é destruição. Então, saiba escolher pessoas bacanas para você estar ouvindo mensagens, para você estar ouvindo instruções da parte de Deus. Grave versículos e medite neles. O nosso pastor todo mês lança um versículo para você estar gravando, para você estar falando junto com a tua família. O pastor é chato? Não é chato não, ele está preocupado com a tua vida espiritual. Porque ele sabe que tem pessoas que têm o hábito de ler a palavra, outras pessoas não. Então precisa dessa orientação, né? De você estar lendo um versículo todo dia dentro da tua casa, meditando naquele versículo. Não é só gravar, é meditar, tentar entender o que aquele versículo diz para você, o que aquele versículo tá querendo te discernir, te dar o norte, né? Tenha esse hábito. Eu até vi uma menina uma vez na internet, sabe o que ela faz? Ela imprime versículos, coloca em porta-retratos e espalha pela casa dela. Faça isso na sua casa também. Todo mês que o pastor lançar um versículo, imprime aquele versículo bonitinho, coloca no porta-retrato, coloca na sua geladeira, porque vai estimular a sua leitura, a memorização do versículo.
Crie o hábito de memorizar versículos. Se você memorizar um versículo por mês, no final do ano você vai ter 12 versículos memorizados. E não é só para dizer que você memorizou, não. É porque no momento que vier a luta, no momento que vier as dificuldades, aquele versículo ele pulsa dentro da tua mente e te traz fé, te traz ânimo para prosseguir. Seja uma mulher de um livro só. Ela fala, nós temos o hábito de ler sobre tudo. A gente lê sobre receitas, a gente lê sobre ciência, a gente lê sobre psicologia, a gente lê sobre fofoca, a gente lê sobre as redes sociais. E a palavra de Deus tem ficado em segundo, terceiro e às vezes não tem ficado em lugar nenhum. O nosso tempo é corrido, o nosso tempo, né, ele voa, então nós precisamos gerenciar. Poxa, se eu tenho tempo de ler um livro e a Bíblia, tudo bem. Agora, se eu tenho tempo só de ler um livro, eu vou priorizar a palavra de Deus. Até eu estava vendo esses dias os stories da Vanessa Tanaka, que é líder dos adolescentes, e perguntaram assim, Tanaka, qual livro você tem lido? Ela, não tenho lido livro nenhum. Eu determinei ler a Bíblia toda nesse ano. E quando eu terminar a Bíblia, que é a palavra de Deus, eu foco em leituras de livros. Tenha priorizar a Bíblia. Pode ler livros, pode ler revistas, você pode ler sobre tudo, mas nada adianta você ler sobre tudo se você não estiver alimentado da palavra de Deus. Priorize na sua vida a palavra de Deus. E se você tiver mais tempo, você agrega outros conhecimentos. Seja responsável, e isso aqui é muito bacana. Eu queria te estimular a você escolher uma amiga. Essa é a amiga de verdade. Essa amiga ela vai ser responsável por você e você por ela. De uma está cobrando a outra, se está lendo, se está buscando, se está orando, como está a sua vida espiritual. Seja aquela amiga chata mesmo, que cobra, que pergunta, não estou vendo você nos cultos, não estou vendo você lendo a Bíblia. Tentem vocês duas escolherem talvez um livro da Bíblia para estarem lendo juntas, né? Cada uma na sua casa, vocês podem trocar os entendimentos. Poxa, eu entendi isso, o que você entendeu? Eu fiquei aqui nessa dúvida. Tenha uma amiga que te faça crescer, né? Às vezes a gente pode até falar assim, poxa, mas eu não vou ser amiga de pessoas que são inferiores a mim. Não, você pode até ser amiga para puxar ela ao teu nível, mas se você acha que você não tem força para puxar a pessoa até o seu nível, tenha amizades que te puxem para subir. A gente tem que ter muito esse cuidado, porque às vezes a gente cria laços de amizade que nos afastam de Deus. E na verdade a gente tem que ter amizades que nos agregam as coisas do Senhor, que nos faz ter amor, ter prazer nas coisas de Deus. Então eu te desafio a ser responsável por uma amiga e essa amiga ser responsável por você, na questão da leitura, na questão da busca. Vão ao monte junto, busquem junto, tenha amizades que te façam crescer. Ela também fala no tópico, vença a família. Quando você decide acordar primeiro que a sua casa, e buscar a face de Deus, buscar o seu momento de silêncio, buscar o seu momento de devocional, quando todos acordarem dentro do seu lar, o que eles vão encontrar? Uma mulher mais calma, uma mulher com mais amor, uma mulher que vai conseguir transformar o ambiente do lar em um pedacinho do céu. Se você acorda junto com todos da sua família, você já acorda estressada, porque tem um monte de coisa para você fazer, um monte de coisa para você organizar, e você já vai chegar falando, fulano faz isso, fulano faz aquilo, ciclano faz aquilo. Já acorda o dia, já começa aquele dia estressada, estressante. O seu lar já vai começar no barulho e na bagunça. Mas se você decide gerenciar a sua vida, acordar um pouco mais cedo, tirar o seu momento a sós com Deus, buscar a face de Deus, você está trazendo o céu para o seu lar. E quando os seus filhos acordarem, o seu marido ou quem quer que seja que more com você, eles vão sentir a diferença. Você vai acordar os seus filhos com um sorriso, porque você leu a palavra te confrontou ou te trouxe paz, ou te trouxe esperança, e você vai conseguir transmitir o céu para os teus familiares dentro da tua casa. E para quem tem filho, ensine os seus filhos. Deuteronômio 6:7 diz, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa. Falar de quê? Da palavra. E andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, ou seja,
Se eu estiver sentada na minha casa, se eu estiver andando por algum lugar, se eu estiver me deitando, quando eu estiver me levantando, eu tenho que estar falando para os meus filhos da palavra. Fala da palavra ao acordar, fala da palavra ao dormir, fala da palavra quando estiver arrumando a casa, fala da palavra quando estiver comendo. O seu filho, ele não tem que se alimentar da palavra somente na igreja. A tua casa é o maior referencial que a palavra que ele pode estar absorvendo. Então você acordou, filho, bom dia, olha que sol lindo que Deus fez. Tá chovendo? Filhos, vamos agradecer a Deus pela chuva que Deus fez. As plantinhas estão amando receber essa chuva. Ensina o teu filho em todos os momentos a ver Deus. Ele não pode ver Deus somente dentro da igreja. Ele precisa ver Deus em todos os aspectos da sua casa. Natália, meu marido não é cristão, é muito difícil. Ensina teu filho. Filho, vamos orar. Vamos orar pelo papai, vamos orar que o papai foi trabalhar, papai não está trabalhando, vamos orar para Deus abrir a porta de emprego. Filho, papai não está trabalhando, mas a gente está tendo o que comer, a provisão está vinda da parte de Deus. Ensina o teu filho em todos os aspectos dentro do seu lar. Proponha se levantar, se propõe a acordar cedo, eu sei que é difícil, Para quem tem hábitos de dormir muito tarde, é difícil acordar cedo, mas se proponha. Coloque o seu despertador para tocar. Tenha fé e que você vai acordar, que você vai poder ter esse tempo a sós com Deus. E almeje mais tempo. Quando você começa a se encontrar com Deus regularmente, né? Você vai começar hoje, você que ainda não tem esse hábito. Sei lá, vamos botar aí uns 20 minutos de devocional. Ficou um mês tendo 20 minutos de devocional, automaticamente o teu espírito vai querer estar mais e mais com Deus. Porque você começa a ver Deus se revelar e você fica maravilhado, que você fala, caramba, eu já tinha lido isso, mas nunca tinha prestado atenção. Como que Deus fala? E você vai vendo o amor de Deus, você vai vendo o cuidado de Deus com você e com todo o povo dele. Então, almeje. E eu grifei aqui uma frase até que ela falou, a vida é uma escalada até o fim. A busca por Deus é essa escalada. Até Jesus nos chamar, você tem que estar nessa escalada crescente. Hora 5, hora 10, hora 15, hora 20. Você não pode se sentir satisfeito com o que Deus tem para transbordar na tua vida. Porque, lembra até uma vez que um pastor falou sobre isso, que o nosso relacionamento com Deus é como se Deus abrisse uma torneira, né? E ele deixa aquele gotejar. Quando você, né, começa a acostumar com aquele gotejar, aí e você continua na busca, ele abre mais um pouquinho e ele vai derramando. Então Deus, o que ele tem para derramar na tua vida é ilimitado. O que Deus tem para tua vida é infinito. Então quanto mais você buscar, mais Deus tem para dar. Não pense que você vai chegar no máximo da busca, porque não existe o máximo da busca. Porque quanto mais a gente buscar, mais Deus tem para se revelar até a nós. Não aceite passar mais tempo com coisas vãs do que com Deus. Pare para pensar. Eu fiquei até com vergonha quando eu li essa frase. Às vezes a gente passa tempos e tempos mexendo no celular, vendo televisão, não fazendo nada. E quando a gente vai ter um tempo com Deus, outras nem têm, que é mais vergonhoso ainda, acha que 10 minutos é o suficiente e que tá de bom tamanho. A partir de hoje, pense dessa forma, eu não vou ter um tempo maior com as coisas vãs do que o tempo que eu tenho com Deus. A questão não é a quantidade do tempo, mas a qualidade do tempo. Porque muitas pessoas têm vida atarefada, uma vida de correria, mas o que você faz com o tempo que te sobra? Né? Você pode muito bem usar o seu tempo dentro do ônibus, a sua hora de almoço, o seu momento em que você pode escolher ficar no celular, deixando a mente ir longe. Escolha esse tempo para estar com Deus, ouvir músicas, ouvir pregações, ler a palavra de Deus. Escolha se alimentar do que Deus tem para você. E o capítulo 3, para a gente estar encerrando, fala: desenvolvendo a paixão pela oração. A leitura da palavra e a oração são deveres secretos que mantêm a nossa vida firme. As pessoas conhecem aquilo que você faz para elas verem, né? As pessoas conseguem enxergar aquilo que você mostra. Mas aquilo que realmente você vai ser são os deveres secretos que você tem, que é a oração e a leitura da palavra.
Vai ser a oração e leitura da palavra que vai te forjar, que vai te formar e vai te fazer ser uma soldada forte e resistente diante dos problemas e diante das situações. E aí os tópicos. Nosso chamado à oração. Na Bíblia nós vemos homens e mulheres clamando a Deus. Deus nos instrui a buscar. Deus nos instrui a procurar por Ele. Deus nos instrui a orar em secreto. A oração é um privilégio. É a forma de termos um contato com o Deus que criou tudo. Você tem noção da importância da oração? Quando Deus nos ensina a orar, Ele está falando, filha, essa é a forma que tem de você falar comigo. Dobra teu joelho, me busca, me procura. Aqueles que me buscarem, me encontrarão. Ele está aberto, ele está disponível. Ele só precisa ser procurado. Ele não vai chegar na sua casa, aparecer, falar, tô aqui, vamos conversar. Não, ele está disponível. Se você procurar, você vai achar. Em Hebreus 13:5 vai falar que nós temos um amigo que nunca vai nos deixar. 1 Pedro 3,12 diz que ele tem os ouvidos abertos às nossas orações. Não pense que Deus não vai dar importância para o que você está falando. Não pense que Deus vai ignorar as suas orações. Tem muitas pessoas com problemas maiores do que os meus. Não, Ele está com os ouvidos abertos às suas orações. Fala que Ele está pronto para te ouvir. A oração, ela tem o poder de aumentar a sua confiança em Deus. Ela tem o poder de te guiar no caminho da justiça. Ela estreita o seu relacionamento com Deus e te fortalece contra o pecado. A oração, ela vai nivelar a intimidade sua com Deus. Como que você cria uma amizade aqui com as suas amigas? É pela conversa, pelo falar. Assim vai ser a sua vida com Deus. Ele é seu pai, ele é seu amigo, ele quer ter relacionamento. E o relacionamento é através da oração. E aí vai falando, ela dá alguns versículos, eu queria que você anotasse aí. Filipenses 4, do 6 ao 7. Em vez de se irritar, ore. Marcos 11, 25. Em vez de guardar rancor, ore. Mateus 5, 44. Em vez de odiar, ore. Então, quando tudo estiver pegando fogo na tua casa, na tua vida, vai orar, não vai para a internet, não vai ligar para aquela amiga. Você pode até ligar, mas antes de ligar para aquela amiga, ore. Eu vou contar até uma experiência rápida, porque o tempo já está indo. Esses dias eu tinha que tomar uma decisão e aquela decisão estava me angustiando demais e eu iria falar no telefone com uma pessoa e eu não queria transmitir nenhum sentimento ruim que eu estava sentindo naquele momento. Eu fui, orei e falei, Senhor, traz calma para o meu coração, traz paz, me dá a tua paz, me dá a tua calma, que eu venha ter palavras do céu para responder. Eu não quero me irar, eu não quero me entristecer, eu não quero discutir, eu não quero brigar. E Deus fez isso. O decorrer daquela conversa foi bênção. Porque antes de eu conversar, eu fui orar a Deus. Talvez se eu fosse já conversar, eu poderia discutir, eu poderia me irritar, eu poderia me entristecer. Então, antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, aprenda que você precisa orar. Pedir a Deus direcionamento. E ela bota aqui os tópicos. Como você deve orar? Ore regularmente. A oração ela deve ser diária, ela deve ser um hábito em nossa vida. A gente vai na Bíblia, Jesus sempre orava. Ore respeitosamente. Deus é santo, Ele é rei, Ele é juiz. Ore com respeito, amor e admiração por Deus. Ore humildemente. Você não precisa se apresentar ou impressionar a Deus. Deus te conhece, Deus conhece teu coração. Não precisa você orar, amutíssimo Deus, eterno Pai. Tem gente que ora assim que já é daquela pessoa, mas às vezes a gente fica com vergonha. Minha oração é tão simplesinha, minha oração é Papai do céu, minha oração é meu amigo. Ore. Deus ele não está preocupado com o teu linguajar, com a forma que você ora. Deus está preocupado com a sinceridade do teu coração. Seja corajoso na oração. Não esconda nada para Deus. Tenha coragem de dizer tudo o que você pensa. Tenha coragem de rasgar o teu coração e dizer o que está dentro de você. Quais são os teus medos, quais são as tuas dúvidas, quais são as tuas aflições. Ore amplamente. Ore por outras pessoas. As pessoas quando te procurarem pedindo oração, anota aquelas orações, cria o hábito de anotar, porque senão você esquece. Quando você for orar, pega aquele caderninho lá e fala, Senhor, olha essa minha irmã, tem pedido por oração, por alguma causa específica.
e comece a ter disciplina. Assuma um compromisso diante de Deus e perceba que a oração ela não é opcional. Sem oração, sem vínculo. Então a oração não é opcional, ela é necessária na tua vida. Separe um lugar, um momento, determine um tempo e depois essa disciplina se tornará um hábito e esse hábito um momento de prazer. Eu tenho na minha casa, eu sempre acordo, eu sento numa poltrona que eu tenho, ali eu faço a minha oração, ali eu faço a leitura da minha palavra e ali eu faço as anotações do que Deus falou comigo naquele dia. Foi uma forma que eu encontrei de fazer o meu devocional. Não tem forma, nem fórmula. Tem o jeito que você acha melhor. Algum cômodo da tua casa, algum momento específico do teu dia. E faça daquilo dali ser uma disciplina que com o tempo já vai ser habitual. Você vai acordar, você já vai tomar aquela decisão como você acorda e escova o dente. Recuse-se a perder um dia também da sua oração. O músculo ele precisa ser exercitado para ele ser fortalecido. Assim é a oração. Para você se tornar uma mulher de oração, você precisa ininterruptamente orar. Tenha um diário de oração. A nossa pastora Elisete, ela tem até um livro, As Minhas Orações, que ela fala que ela sempre gostou de escrever as orações dela. Você que tem dificuldade de orar, pegue um caderno, comece a escrever o que você deseja falar com Deus. Não existe método, não existe forma, existe aquilo que fica melhor para você, mais agradável para você. Estude as orações da Bíblia. Como as pessoas oraram, por que elas oraram e quais foram os resultados das orações. E aí você vai começar a ver a importância da oração. Você vai ver que os discípulos oraram, que os profetas oraram, e vocês vão ver o que Deus respondeu para as orações. Veja que Deus nunca deixou uma oração sem resposta. Pode até ser que a oração leve um tempo, mas ela sempre tem resposta. Quer ser uma mulher que gerencia a sua vida espiritual com excelência? Eu vou te dar algumas dicas aqui para a gente estar encerrando essa aula. Não utilize o seu tempo com pequenas coisas. Utilize o seu tempo com o que é importante. E o que é importante é hoje para você. Observe a sua vida. Veja como organizar o seu dia em cima desses 3 tópicos que a gente estudou. Tempo, primícia e madrugada. Analise a sua vida, gerencie a sua vida espiritual, porque vai vir como cascata. As outras coisas vão ser fácil administrar. Um beijo, obrigada por você ter assistido essa aula e até segunda-feira que vem, onde a gente vai estar estudando uma outra parte da nossa vida para a gente estar gerenciando. Uma boa semana para você. Fica na paz.